Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta, eu, André Ricotti, nosso canal Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Sempre prazer estar aqui com vocês e sempre com a minha amiga Leila. Como vai, Leila? Oi, André. É um Vamos... prazer estar aqui, né? Será que o pessoal sentiu nossa falta aí, não? Acredito que sim. Essa mudancinha que a gente fez de 15 dias, já vi que teve algumas Pois é, reclamações, teve né? reclamações, André. Mas uma coisa boa é para o pessoal lembrar e também rever todos os capítulos, né? Às vezes o pessoal vai vendo só o do Pois dia. é, faz parte, né? A gente precisa rever, porque conforme a gente rever, a gente compreende cada vez mais, né? Tem coisas que a gente não presta atenção naquele momento, naquele primeiro momento, no segundo a gente já está mais atento e já tem mais uma compreensão sobre o que está sendo falado. E parece que não, mas tem uma relação ali os assuntos, né? É legal se puder ver. Bem, antes da gente começar, queria aí agradecer a nossos amigos aí do MBA Kids, estão sempre apoiando a gente, estão sempre aí com a gente, trazendo toda essa parte de educação financeira, de empreendedorismo aí para infanto-juvenil, uma novidade no Rio de Janeiro. Então, quem quiser conhecer, a gente vai deixar aqui um QR Codezinho depois na tela. Dá uma olhada lá, vai ter uma série de informações, como entrar em contato, vídeos, vai ser bem legal. Mas sempre obrigado aí. E vamos começar, né, Leila? Vamos começar, porque André. o pessoal gosta da conversa. Leila, hoje a gente está sempre falando Tá lá no nosso texto, né? Apesar de muita gente não ler, mas está no nosso propósito, que é ajudar as pessoas num negócio que a gente chama de despertar de consciência. E está sendo dito isso aí à torta e à direito, né? E eu, particularmente, sou um pouco assim, tem algumas palavras que vão sendo repetidas que as pessoas se perdem um pouco. Tá, mas o que quer dizer? Será que se todo mundo comprar uma caixinha quadrada, vai funcionar para todo mundo? Eu, particularmente, acredito que não. E aí o meu convite hoje, Leila, é a gente falar sobre o tal do despertar de consciência. Caramba! E sim, ele não é algo simples, tem acho que uma série de temas aí e a proposta é a gente discorrer por eles, né? Então, como sugestão, se você topar, vamos começar a falar o que é essa consciência. O que é despertar da onde, né? O que é isso que a gente está falando? Assim, é uma surpresa, né, falar de consciência, porque a gente fala o tempo todo realmente de despertar de consciência. Mas o que é isso? O que é despertar? Né? Despertar é a gente tomar consciência da nossa necessidade de mudar, da nossa necessidade de aprender, né? Sair de uma crença limitante e começar a explorar mais o nosso mundo interior. Então, tomar consciência é compreender o nosso sentimento, nossas experiências, porque a gente costuma transferir sempre determinados assuntos para o outro e a gente acaba não se responsabilizando muito por quem somos e sempre responsabilizamos o outro, porque o outro passa a ser o motivo de contrariedade, né? E a gente tem experiências, a gente tem uma memória. Então, se eu for definir uma consciência para mim é uma energia, André. Consciência para mim é quando, por exemplo, hoje eu tenho um corpo. Esse corpo, se eu não tiver consciência dele, esse corpo não existe, esse corpo está morto. Então, para mim, a consciência é o que me possibilita vivenciar, experimentar a materialidade no aqui e agora. Então, consciência é quando eu começo a compreender que ela é uma energia, ela é uma frequência que está em mim. Então, para você ter uma ideia, eu falei muito sobre isso até essa semana. Foi interessante você tocar nesse assunto, porque estava mostrando nos meus atendimentos que o veículo, você imagina um carro. O carro precisa de quê para ele funcionar? Para ele seguir, para ele se movimentar? De um comando, não é? Uhum. E quem é que é o comando?
Somos nós. Uhum. Nós é que vamos dirigir um carro. Então, o nosso corpo, ele precisa de um comando da minha consciência. Então, cada vez mais que eu estiver mais atento, que eu estiver em vigília sobre aquilo que eu penso e eu sinto, eu vou estar despertando. Porque a gente hoje está numa forma de vida muito tecnológica, muito impulsiva e num movimento muito acelerado, tá? E isso está nos causando prejuízo que a gente não está parando para se observar. Interessante. Então, despertar é tomar consciência de que somos uma consciência. Entende? Entendo, e se me permitir, eu gostei muito do exemplo que você deu aí do carro, me fez aqui criar uma analogia. Então, acho que a primeira coisa eu gosto muito dessa coisa da energia, mas eu achei legal quando você conecta isso com o se conhecer, né? E aí a analogia do carro, para as pessoas, porque também é outra coisa, a gente começa a falar de energia, todo mundo assim, lá vem eles falando de energia, mas vamos transformar a energia na sua capacidade, né? O que você tem capacidade de fazer. E aí quando você fala das crenças limitantes, é o que a gente se limita mesmo tendo capacidade. E a analogia do carro foi perfeita, porque o carro precisa do comando. Mas o carro, você tem que ter o autoconhecimento. Você tem um motor 1.0, um motor 1.6, 2.0, é turbo, não é? E conforme o comando, a partir do momento que ele conhece aquele carro... Vem através do conhecimento. Ele consegue... E aí me veio perfeito a corrida de Fórmula 1, né? E a gente teve um dos maiores ídolos do mundo da corrida de Fórmula 1, que foi o Ayrton Senna, que ele foi campeão em carros que o autoconhecimento do carro ele não era o melhor carro, mas a capacidade, a energia que ele criou na consciência dele, ele tirou mais daquele carro e conseguiu ser campeão e foi o ídolo que a gente conheceu. Então, você falou, a analogia veio perfeita na minha cabeça. Então, e a gente faz isso contra a gente, né? A gente às vezes pode tanto, mas a gente acha que não. A gente já falou tanto aqui, né, dos nossos históricos e tal, mas se você me permite fazer essa comparação, foi perfeita a sua analogia do carro, né? Por que a gente não faz isso com a gente, né? Pois é, André, olha só. Quando a gente está falando da consciência, a gente está falando de vários aspectos. A gente está falando daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e daquilo que a gente faz. Dentro daquilo que a gente pensa, qual é o conteúdo? Porque o conteúdo ele é uma vibração. Você vai vibrar dentro de uma determinada frequência, isso gera uma sintonia, tá? Então, o que nós somos de fato? Nós somos um campo energético, uma consciência significa uma frequência. E em qual frequência eu estou sintonizada? É tão importante isso e as pessoas não se dão conta. Sim. Então, quando a gente está falando de despertar, a gente está falando de acordar. Acordar por quê? Isso vai influenciar, isso influencia muito. Por exemplo, nas religiões, nos dogmas que vão nos limitando, né? A religião, vamos dizer, que nos limita a um determinado ponto, numa determinada crença. Uhum. Quando você está falando de espiritualidade, você está falando de liberdade. Liberdade para quê? Para pensar. Liberdade para escutar várias opiniões, né? Sendo católica, sendo budista, sendo evangélico, você vai ver que você vai encontrar uma resposta sobre as suas dúvidas em cada estação ali, em cada conteúdo. Então, despertar é quando você começa a se questionar, quando você começa a buscar, através das suas dúvidas, respostas. Quando você não se limita a determinados padrões. Então, quando você começa a despertar, existe o quê dentro de você? Uma mudança. Uhum. E essa mudança faz você se sentir numa frequência mais alta ou numa frequência mais baixa, né? É onde nós vamos estar sintonizados. Por exemplo,
eu tenho músicas que possuem uma frequência tão baixa, que não causa alegria e causa repúdio, Uhum. de acordo com a sintonia, a frequência que eu estou conectada. Isso vai fazer parte das minhas experiências de vida. O que são as experiências? São as memórias que ficam ali alojadas e que você forma o quê? Uma maturidade a respeito vamos dizer, quando você passa de ano na escola, você está passando de ano por quê? Porque você aprendeu sobre um determinado conteúdo. Uhum. Então, na vida também nós vamos ter o mesmo processo. Se nós passamos de ano, tomamos consciência, nós mudamos e não precisamos repetir os gatilhos, né? Então, a gente tem aí uma coisa... não dá para falar sem não falar sobre frequência e sobre vibração. Por quê? Porque tudo é energia. Não existe nada que não seja energia. Tudo é energia. É verdade. Não existe nada além disso. Então, a gente começa a olhar só com olhos da materialidade. E o que é essa materialidade? O que é essa energia? O Einstein já falava sobre isso. É verdade, é verdade. E tem... a gente vai voltar aí, eu só queria pegar, porque você falou algumas coisas muito legais aí, Leila, e é muito interessante quando você faz a comparação da religião com a espiritualidade, né? E às vezes as pessoas acham que você está falando mal da religião. Não, não é. E o exemplo que você deu foi perfeito. Tudo são frequências. Então, se você pegar as diferenças nas religiões, você vai ver que você imaginar que elas estão em frequências diferentes, você vai ter pessoas que vão se assemelhar a essa frequência. Até um dado momento que, através do conhecimento, por isso que é importante a gente estar sempre buscando não só se autoconhecer como conhecimento realmente, entender nossa história, entender do que a gente faz parte, a gente começa a vibrar diferente. E aí é aquela hora que às vezes você fala, mas não está mais encaixando, né? Aquele sentimento. De novo, né? Porque a gente está falando de frequência, não é para sair ninguém tomando choque, ou enfiando o dedo na tomada, não, né? de energia. Não é isso. É você entender que tem hora que você vai olhar e não faz mais parte. Né? Pode ser até um grupo de amigos ou uma determinada coisa que você faz. E a música, até para a gente entender por que a música, seja nas igrejas, nas religiões, sejam até para manipulação, as músicas são usadas porque elas geram... Lembra aquela historinha que a gente tinha quando era criança? O flautista... A música manipula a nossa frequência. O flautista manipulava a cobra, né? É o exemplo, ele consegue controlar a cobra. Imagina pessoas que não são mais manipuláveis. Então a música, você tem a música na religião de uma forma geral, que é para trazer todo mundo, para botar todo mundo numa frequência mais igual para poder começar. Exatamente, André. Então ela sempre foi usada com outros nomes. O que a gente está só tentando ajudar as pessoas é colocar isso numa forma de entender. E é interessante, André, vamos lá. Você falou só um negócio que eu acho que eu acabei te cortando, que era... Eu vou lembrar de novo, a gente vai... Olha só, olha como é que tudo é magnífico. Quando a gente está falando de uma tomada de consciência, a gente está falando de uma ordem, né? De uma espiritualidade, que espiritualidade não tem a ver com religiosidade, tem a ver com que liberdade, uma liberdade que você tem de pensar, sentir e fazer dentro de uma determinada ordem, dentro de uma determinada lei, tá? Então, quanto mais alto você pensa e você sente, alto no sentido de sutilidade, porque é uma frequência alta, né? E quanto mais denso, mais baixa a frequência. Então, o que nós precisamos? Quando a gente fala desse corpo, dessa materialidade, desse veículo que nos conduz para um determinado movimento, nós estamos falando de que todos os nossos poros, ele emite energia. Ele emite esse campo áurico. Quanto maior quanto maior a sua frequência, maior é o teu campo. Por quê? Porque você começa a
absorver mais energia. Por quê? Porque você vai limpando o seu campo de conteúdos negativos. Então, você vai eliminando os pensamentos negativos. Por quê? Essa semana até eu atendi muitas pessoas com diagnóstico de câncer e separação. Tá? E sempre vai ser a mesma coisa, que nós vamos bater na mesma tecla. Olha só, o que é um câncer de garganta? Durante muito tempo a gente passa servindo com medo de magoar, com medo de fazer um enfrentamento sobre a nossa própria necessidade de expressar os nossos sentimentos, que nós não estamos nos agradando da forma como nós estamos sendo tratados, como nós estamos vivenciando um relacionamento. Mas a gente fica dependente, a gente fica acuado. E isso vai travando. Então, a gente vai somatizando, né? Vai criando uma vulnerabilidade. E, quando a gente está falando desse veículo e dessa consciência, a gente está falando da experiência. E, quando a gente está falando da experiência, a gente está mandando um comando para o nosso sistema. Um sistema positivo ou negativo. Então, se eu tenho medo, aí eu entro no medo, e o medo vai causar o quê? Insegurança, que vai causar uma baixa autoestima, que vai causar um complexo de inferioridade, que vai causar rejeição e exclusão. Eu estou dando um comando negativo para o meu sistema. Ele vai receber esse comando e vai procurar uma área de vulnerabilidade até formar o quê? A sintonia daquela frequência que foi enviada. E vai achar. Então, entram os sintomas, entra a nossa fragilidade, que a gente chama de doenças. Por quê? Porque a gente está dando um comando negativo para o nosso sistema. É responsabilidade do outro? Não, é nossa responsabilidade. Se nós não estamos, veja bem, agora eu vou entrar num assunto muito polêmico, tá? Veja bem, uma pessoa recebe um corpo saudável, nasceu saudável, mamãe botou talquinho no bumbum, ok. De repente, esse ser começa a ingerir álcool ou ingere cigarro, nicotina, maconha, cocaína. O que ele está fazendo com o sistema dele? Ele está poluindo. Então, o que é? O cérebro, a consciência, ele está mandando uma vulnerabilidade para o sistema e o corpo vai reconhecer e vai se fragilizar, ele vai ficar dependente. Então, ele começa a fazer o quê? Atrofiar. Então, se o meu sistema produz uma nicotina, o que vai acontecer? Ele está recebendo fácil? Ele vai produzir a nicotina? Não, ele vai atrofiar. Então, o nosso corpo é para ser usado. E se a gente não utiliza ele da melhor forma, nós estamos entrando num outro assunto que a gente engatilha, que é a morte. É a corrosão no sistema. E aí, depois você vai procurar um médico. Doutor, o meu pulmão não está legal. Doutor, a minha garganta não está legal. O meu sistema. Porque quando você manda um pensamento negativo para o seu sistema, você está mandando uma ordem para todas as células. E o nosso corpo é feito de quê? Nosso pulmão recebe essa ordem. Verdade. Nosso rim, que ele representa os nossos medos, medo de tomar decisão, medo emocional. Então, ele recebe, ele fragiliza. Por quê? Porque nós estamos mandando esse conteúdo. É nossa responsabilidade começar a tomar consciência da necessidade de mudar.
E a necessidade de mudar não está no outro, nunca vai estar no outro. Nunca. Isso vai não. estar sempre na gente. Então não adianta transferir, porque papai, porque mamãe, porque meu marido, porque minha filha, porque vida, né? meu amigo. Bobagem, eles só são apenas instrumentos para que você acesse a sua vulnerabilidade e mude, despertar de consciência. Então, para mim, quando você pergunta o que é despertar de consciência, para mim é tudo isso. É você estar aqui nessa existência, atuando dentro desse veículo corpóreo, para que você possa crescer, aprender, tomar consciência e sutilizar o seu sistema. Sutilizar, dar conta de que você é raivoso. Então, a raiva vai mandar que tipo de sentimento para o seu sistema. Se você é controlador, manipulador, você vai querer que o outro faça tudo de acordo com aquilo que você quer que faça dentro do seu tempo. Isso vai causar o quê? Ansiedade. Isso vai causar o quê também? Uma síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Porque você perde, o nosso cérebro ele não comporta tanta frequência negativa. É verdade. Então, André, tomar consciência, despertar de consciência, nada mais é do que começar a perceber a vida de uma forma mais sutil, mais profunda, porque a gente está vivendo muito no raso, muito no superficial, no oba-oba. Então, hoje, inclusive, é interessante falar sobre isso, porque depois de André, você até pode falar melhor, porque nós montamos, inclusive uma equipe com grandes profissionais. Vamos falar disso. Pessoas inteligentes, competentes. A gente tem novidade. Vamos fazer a técnica do pessoal. Fique até o final. Pois é, porque a gente está vendo uma grande deficiência. Leila, fantástico tudo que você colocou. Eu vou me permitir só, vou me colocar na posição do leigo para tentar pegar alguns pontos do que você falou e que você falou muito bem. Basicamente, o que você quer dizer, né? Tô me colocando com aquele que está aqui querendo entender. Então, eu tenho mente e corpo. A minha mente, eu tenho capacidade de gerar e criar o que eu quiser, porque é frequência. Nem que seja eu encontrando os caminhos. E aí, eu adorei quando você falou do vício, né? Porque a gente ouve algumas pessoas usando a droga, alguma coisa com desculpas de que libera a criatividade. Isso. E que, na verdade... É só uma desculpa, André. É só uma desculpa. O corpo, e aí vou ter que voltar na analogia do carro, né? O corpo é o seu carro. Ele é quase que um objeto que é muito parecido, porque o motor ele tem uma lógica perfeita, como o seu corpo tem uma lógica perfeita. E a partir do momento que você começa a colocar o corpo acima da mente, e aí o vício, como você explicou, ficou perfeito, porque o corpo ele não tem essa, eu vou dizer assim, pode não estar certo, mas ele não tem essa consciência. Ele é simplesmente a máquina. Ele é a máquina que está recebendo o comando. E eu achei perfeito quando você... Quer dizer, se eu começo a achar que é ele que manda e eu começo a ficar entregando coisa para ele, só que ele não tem essa consciência, o que ele faz? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Exato. E tem uma outra coisa aí que você falou, que a gente... desculpa. Sempre vai estar criando uma desculpa para dizer assim, eu tenho esse vício da maconha, por exemplo, porque ela me relaxa. Por quê? Porque ela não tem condições de pensar e sentir, ela não quer mudança, ela encontrou um caminho fácil, atalho. Eu estou pegando isso porque eu acho que é um exemplo de despertar, até para a gente trazer de uma forma prática para as pessoas entenderem o que é o outro lado até, né? O que é você não buscar essa força na sua consciência e eu vou ter que pegar um pouquinho, porque eu gosto muito, lá atrás, né? Quando você vai, Jesus já falava, vós sois deuses, vós sois capazes de fazer tudo que eu faço.
E ele queria dizer que isso estava na nossa consciência. Quando eu começo a colocar o corpo acima disso, a minha consciência ela só começa a trabalhar para alimentar esse corpo. Quer dizer, eu tenho a necessidade, o corpo pede, eu preciso de mais nicotina, como você falou. O que a mente faz? Como é que eu consigo nicotina? Você não está pensando em mais nada, você não está criando mais nada, aí você atrofia, como você falou. Eu achei foi muito interessante, eu gostei muito dessa parte para poder que as pessoas entenderem o quão importante e o quanto a gente consegue fazer. E do outro lado, né, a gente vê, mas aí entra naquela coisa do medo que você falou e da crítica. Você falou um negócio que eu queria falar da crítica também. Muitas pessoas que a gente vê tendo sucesso ou conseguindo coisas, e você vai ver que a maior diferença dessas pessoas foi que elas tiveram uma força mental, digamos assim, para conseguir aquilo, acreditar, segurar, porque muito cuidado, né? Eu vejo muita gente criticando, mas fulano é isso ou é aquilo, mas vocês não sabem da história, né? Ele ficou várias noites sem dormir, várias noites até chegar ali. A única diferença é que ele suportou isso e ele deixou que a mente dele o ajudasse, criou a frequência correta para que isso acontecesse. Então essa relação corpo-mente eu achei fantástico, Leila, tem uma da coisa, explicação. André, tem uma coisa muito importante nisso tudo, que algumas pessoas para quem tem dúvida ainda da importância do despertar. As pessoas chegam para mim e dizem assim, Leila, eu estou sem motivação, eu estou sem foco, eu não tenho identidade. Quando as pessoas chegam, cadê a identidade? Identidade é falta de fé. Falta de identidade é falta de fé. Seja fé em qualquer coisa que você colocar. Porque existe um desagrado. Eu vou falar uma coisa agora sobre vergonha. Tá? Vergonha. O que acontece quando você se sente com vergonha? Fracasso, falha, baixa autoestima, complexo de inferioridade. Então, são conteúdos que nós estamos emitindo para o nosso sistema negativo. E aí você começa a se excluir. Você começa a fugir de estar com outras pessoas porque você não está se considerando mais o quê? Capaz. E de ter um relacionamento. Já que nós estamos falando do veículo, né? Nós vamos pegar. Hoje, nós temos aí veículos imponentes, nós temos veículos carésimos, em termos de valor, em termos de beleza, em termos de como é que vocês falam? De cavalos, né? De velocidade, de tudo, tá? Potência. Potência. Isso, a palavra-chave é essa. Você vê que tudo gira em torno de energia. Pois é. Então, se a gente pega hoje um carro mais esculhambado, assim, mais já usado, mais antigo, que está falhando no sistema dele, quando você fica perto de um carro potente, o que vai acontecer com o teu sistema? Vai ter vergonha. Vai ter vergonha. Você vai se sentir inferior. Por quê? Porque aquilo prova o lugar onde você está. O que acontece hoje? Vamos pegar hoje, eu acho que o homem não tem muito isso. Ele tem, mas não tanto quanto as mulheres, tá? Que é o estereótipo hoje do corpo perfeito. Só tem um ponto aí, antes só de você passar, que é um pouco essa coisa da vergonha tem um propósito para o que você quer também. Isso, né? E aí, quando você se coloca hoje a mulher do corpo perfeito, desse estereótipo perfeito, né, da mulher sarada, da mulher gostosa, peito, bum, tudo ok, o que acontece? Quando uma mulher que está um pouco mais gordinha fica perto de uma mulher dessa, ela baixa a autoestima. Ela entra no complexo de inferioridade. Porque ela faz o quê? Uma comparação. E aí, o que é uma comparação, André? É um julgamento.
E o pior é você se julgar, né? Pois é uma cobrança Você se interior, antecipa até do outro, né? interior. O outro que está lá com o corpo bonito, tudo, ou com um carro bonito, ele não vai estar nem aí para você ali. Mas é você que está fazendo esse julgamento. É você que está se autodesvalorizando por conta daquilo que você não conseguiu atingir. Conforme você fala, você está jogando, você mesmo está jogando essa mensagem para você. Na realidade, isso é uma bobagem. Então, a gente... o que nós podemos esperar de um relacionamento ou de uma conquista, de um carro? São vitórias, mas tem gente que vive para mostrar para o outro. E isso é muito comum, tá? Porque você não corre atrás, ou às vezes você só corre atrás para aquele propósito e deixa outros propósitos, por exemplo, deixa esse despertar de consciência sempre para depois, o autocuidado, a parte até psicológica, para conseguir ter momentos de prazer e não de aprender sobre quem você é. Que são momentos rápidos, são muitas rápidos. vezes sem... São momentos, então isso também cria vícios, entendeu? Mas é interessante que você está falando que é essa coisa de você se comparar, né? De você estar buscando essa referência no outro. Porque aí eu já ouvi, infelizmente, aí eu vejo pessoas que falam assim, mas então eu não faço isso porque eu não estou nem aí para a opinião do outro. Mas o conceito do que a gente está falando desse despertar do autoconhecimento mas o que é importante para você? Né? Então, por exemplo, se a gente está falando aqui a importância, por exemplo, do corpo, né? Para que ela te ajude a você fazer as coisas, vou dar um exemplo, né? E você possa trabalhar sua mente, é importante você cuidar do seu corpo, mas não é porque o outro acha, é só para você. É só para você. Eu vou dar meu exemplo clássico meu. Eu sou uma pessoa, já tenho um pouquinho mais de 50, mas eu adoro jogar, eu adoro fazer meu esporte. E não tem jeito, depois de 45, o teu corpo fisicamente ele já não te responde, tem algumas coisas. Só que para mim, eu não estou preocupado, às vezes eu vou jogar, tem sempre alguém mais novo que fala assim, mas você podia jogar melhor, você não correu atrás de uma bola. Eu falei assim, mas eu não estou preocupado em pegar todas as bolas, eu estou preocupado que eu tenho um objetivo, eu quero chegar nos meus 70, 80 anos jogando. Então o objetivo ele é meu, eu criei. E aí o que eu faço para mim... Dentro das suas necessidades. Dentro e das minhas possibilidades, né? Uhum. Então hoje em dia as pessoas que jogam comigo, eu respeito muito isso. Às vezes eu ver que eu não vou, eu falo assim, eu não vou, porque eu sei que isso aqui não é por causa de um segundo, aí eu vou fazer a conexão com o que você falou, não é por causa do prazer de um segundo de eu te agradar que eu vou pegar essa bola que eu posso estragar, como eu sei, quando eu machuquei o joelho eu fiquei 3 anos sem poder fazer nada. Então não é por causa e foi por causa de uma decisão de um segundo que eu machuquei meu joelho e fiquei 3 anos. Então eu não vou por causa de uma decisão de um segundo perder o meu objetivo. Só que você criar isso não é um processo fácil e todo mundo vai querer mudar a sua ideia. Aí é que tal. Estou pegando isso como exemplo porque todo momento, estou dando um exemplo meu simples, mas isso pode acontecer, decisão de vida, com quem você quer se relacionar, né? O que você quer fazer com seus filhos. As pessoas estão questionando a gente o tempo todo. Né? André, olha só, você falou uma coisa aí. Que tem um negócio depois que eu quero entrar com você aqui. Nós somos a base. O pai e a mãe é a base, tá? Então a gente traz padrões, nós trazemos os filhos no mundo compatíveis com aquele nosso padrão, para que através dessa percepção podemos mudar, tomar consciência e curar. Isso é um fato, tá? Não, mas quando a gente está falando aqui de que tudo é energia, de que tudo que existe é energia, que toda essa materialidade, tá, é o veículo que nos proporciona experimentar, vivenciar, compreender. Então a gente está falando muito de quem sou eu.
O que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu ganhei esse corpo, esse veículo? O que que eu vim fazer? Gente, nós viemos aprender. É básico. Então, com essa questão, nós podemos compreender que nossa passagem aqui, passagem. Hoje nós vivemos sempre com medo de morrer. E esquecemos que somos eternos porque somos energia. Viemos da fonte. Existe um divino ser dentro de nós. E aí que nós ganhamos essa possibilidade de descer a este plano com esse veículo, esse corpo, para que nós pudéssemos consertar nossas falhas. Então, quando nós estamos enviando o vício do pensar negativo, porque a gente falou do vício físico, né, do álcool, da bebida, mas tem o vício do pensamento negativo, que é o comando para o nosso sistema. O nosso corpo vai receber essa ordem, André. E aí, o que nós viemos fazer aqui? É curar a nossa vitimização, é curar nossos medos, nossas inseguranças. Por quê? Porque a gente tem medo. Medo de quê? Medo de morrer, medo de envelhecer, medo de perder. De não dar certo. Se você não aprender com a perda a valorizar o que você já conquistou, sabe? E aí tem um negócio interessante, Leila, que eu já vivenciei e a gente vê isso muito. Vou fazer um link com o mercado. O pessoal do mercado corporativo, da onde eu venho, é essa falta de valorização, porque muitas vezes, e eu queria entrar um pouquinho mais no tema do medo com você, porque muitas vezes a gente fala, a gente não quer dar aquele salto, só que a gente esquece que a gente já fez e a gente vai fazer de novo, né? Mas a gente acha que se não der certo, tudo vai acabar. Mas você já fez aquilo, você já... Não é isso, André. Não é. É o medo, é a dependência da sobrevivência. O medo de perder aquilo que você tem, o medo de não dar certo. Isso vai causar uma insegurança. Porque quando a gente está falando do medo, a gente está falando do desconhecido. Então, por que é desconhecido? Por que a morte é desconhecida? Olha que é a única certeza que nós temos. Mas por que ela é desconhecida? Porque ela... Você não dá para tentar de novo ali, né? Pelo menos ali. Pois porque ela causa o quê? As pessoas ainda não despertaram que quando você dorme, quando você apaga, você morre. É verdade. Por horas. Então, quando você se desconecta, quando a sua consciência se desconecta do seu físico, ela te apaga. Então, morrer é o quê? É deixar o físico e continuar vivo em consciência. Então, nós temos aqui, quando a gente está falando de idade, a gente está falando de uma cronologia, de um tempo. Um tempo para quê? Para que você possa despertar a sua consciência. E a gente passa focado a nossa vida inteira no ter que, sem sentir, se perdendo do seu ser, da sua essência. E porque a sua essência é sua responsabilidade. Se você não tem, se você quer controlar o seu próximo, você não vai conseguir se ver, porque você não consegue, você quer controlar o outro dentro da sua necessidade. Agora, o outro não é você. Que é a crítica, e vai né? se sentir frustrados. Nós nos sentimos frustrados por quê? Porque criamos expectativa com relação ao outro. E aí, quando a gente começa a olhar para esse mundo
com esse desprendimento, com a falta do medo de vivenciar a vida, de se colocar disponível, porque para dar um salto, para mudar aquilo que você está insatisfeito, fazer outra coisa, porque você se sente impotente, porque você se sente solitário. Por que que você está solitário, sozinho nessa vida? Por que que você se sente abandonado? Porque você veio para aprender a lidar com você. É o que a gente já falou, não tem nada errado, né? Não existe nada errado. Está tudo certo, só que as pessoas não conseguem Só o que despertar. você vai fazer com isso. Por quê? Porque está sempre em função do externo e não do interno. E essa coisa, eu estava, você até entrou bem agora no medo, né? Mas eu estava falando isso justamente porque até vivenciei uma situação impressionante, como quando o medo entrou, como a frequência mudou, como a Atitude. a atitude muda. E conforme você falava, o que me veio à cabeça é o medo, ele é algo natural, ele vai acontecer e não é ruim. Não é isso que a gente está falando aqui. Não. Acho que a sugestão, pelo menos o que eu faço, Leila, não vou nem dizer se é a melhor sugestão, mas o que eu faço, é quando eu começo a sentir um medo, para mim é um sinal que eu digo, opa, é uma coisa boa. É um alerta, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta que eu preciso avaliar melhor a situação, mas é um sinal de alerta que eu tô com medo de entrar naquela situação. Então, pode ser uma boa situação, né? É que, infelizmente, o que a gente vê são as pessoas pegando medo, eles tomam quase que 100% de tudo, e aí entra no que você falou do crítico, entra no... Né, a pessoa começa a querer mudar o outro, esperar do outro alguma coisa que não... Então, pelo contrário, usem o medo, né? Acho que o que me veio à cabeça é isso. O medo ele é seu amigo, né? Se ele está ali, é um ótimo sinal. De que você está precisando mudar de verdade. Você está precisando mudar, é algo que você não sabe, uma oportunidade de aprender. Porque se você não tem medo... É o novo, André. O novo causa medo, porque é o desconhecido, né? E o André, fala um pouquinho aí, André. Fala um pouquinho do nosso projeto aí, da nossa equipe aí. Fala aí para... Então, olha só, coincidentemente a gente até puxou esse assunto e a gente está fechando isso. Mas até para vocês saberem o que a gente fez. A gente montou um grupo de trabalho, né? Chama Projeto Humanos. Né? Vocês vão começar a ouvir aí. E já está programado para ali o início de outubro. A gente vai trazer mais informações. Primeira semana de outubro. A gente vai estar fazendo uma vivência, um treinamento, né, durante sexta, domingo. A gente vai começar em São Paulo, né? Quem sabe, dando tudo certo, a gente vai estar em outros lugares. Fica à vontade aí para vocês convidarem. Mas qual é o nosso propósito, André? Vamos lá. Conta pra gente então, Leila, qual é o nosso propósito? O nosso propósito é que nós estamos percebendo que as pessoas estão precisando desacelerar. E o nosso propósito é trazer para a consciência a essência do ser. Quando a gente está falando do projeto Humanos, a gente está querendo retornar à nossa essência e fazer, caminhar lado a lado a nossa essência e a tecnociência, né? Uhum. Então, a gente são pessoas muito bem preparadas, né, que estão aí no mundo corporativo, né, que tem uma visão de empresa, porém, o que nós precisamos mudar nessas empresas? Porque senão daqui a pouquinho vai haver um colapso. Então, nós montamos essa estrutura para dar apoio e fazer também uma quebra de paradigma no sistema de crença. Por quê? Porque o que é uma empresa? Né? O que é a empresa, que a gente já até falou aqui, né? A empresa é uma segunda casa, uma terceira casa, uma terceira base que vai nos possibilitar fazer questionamento.
Por que que eu cheguei até aqui? Por que que eu entrei nessa empresa? Quem são os meus diretores? Quem estão acima? Qual é a minha função aqui? Então, a gente está sempre levando o nosso sistema de crença daquela primeira base do papai e da mamãe, o nosso estado emocional para dentro dessas empresas. E é muito doido porque é o lugar que a gente vai ficar mais tempo da nossa vida. Exatamente, porque da mesma forma que nós ficamos presos a essa primeira base, nós ficamos... Aí entra até esse medo que você está falando, o medo de perder, o medo de separar da primeira base e o medo de separar dessa sobrevivência para alimentar a sua própria base. Eu tinha um amigo, eu aprendi isso já no início que eu trabalhava, eu tinha um amigo que brincava. Um dia eu cheguei meio assim, quieto e tal, e ele falava assim, diz aí o que está acontecendo. Eu falei assim, não, você não está entendendo. Você passa mais tempo comigo do que com a tua família. Você tem que me falar. E ele tinha razão, né? Então, esse é o Projeto Humanos. É esse retorno ao ser, na verdade, o que a gente quer fazer. Você já conhece um pouquinho dos papos que a gente tem, só que a gente vai trazer isso de uma forma estruturada. Então, já fica o convite. A gente vai começar a soltar isso de forma... São pessoas muito capacitadas. Isso. O convite vão estar na rede social, vocês vão ver direitinho, local, valor... Então, logo, mas acho que em mais 2 semanas a gente está liberando nós isso aí. juntamos todo esse conhecimento, pessoas afins, e montamos essa base de frequência, de consciência, né? Que está compreendendo exatamente a necessidade dentro da visão deles de fazer uma mudança. Uma mudança... Engraçado porque a gente está vendo muita crise de ansiedade, muita depressão dentro do setor profissional. Uhum. Então, a gente vai trabalhar exatamente essa tomada de consciência. Ajudar essa tomada de consciência, isso mesmo. E porque no final do dia, tudo que a gente falou hoje, esse despertar de consciência, é cada um se descobrir. Exatamente. Né? É essa possibilidade que nós vamos levar para as pessoas para fazer uma quebra desse paradigma. E adorei a analogia, né? do carro, porque é a mesma coisa. Eu posso botar aqui uma pessoa super forte e uma pessoa fraquinha, mas é o piloto, que é o mental, que vai fazer a diferença. Não vai ser o... Exatamente. Até se eu dizer assim, mas se o fortão quiser me bater, mas o inteligente sabe se esquivar. Exatamente. Né? Não vai sofrer. Leila, tá feito o convite, né? Logo vocês vão receber aí informações. Muito obrigado. Acho que a gente falou bastante aí de despertar. Quer dizer, esse assunto acho que ele não para, né? A gente vai voltar a falar de algumas outras coisas ligadas a isso aí, mas por hoje a gente vai deixar o pessoal descansar, né? A gente vai estar atuando no bairro Santa Lúcia, né? Acho que é no Santa Espaço Lúcia. Arco. Espaço Arco, isso mesmo. Né? Então, gente, fica atenta aí que nós vamos liberar o convite para vocês. Vai ser um super treinamento com muita dinâmica. E a gente espera contar com vocês. A gente vai contando mais um pouquinho. Valeu, gente. Obrigado, Leila. Agradecer Obrigada, ao pessoal da MBA Kids mais uma vez. Esqueci de falar, mas deve ter aparecido no início. Ou agora também tem um QR Codezinho aí em algum lugar. Passa lá para vocês terem mais informação. Leila, até a próxima. Até a próxima.